O presidente dos Estados Unidos mantém o componente imprevisível ao suspender por 90 dias as tarifas para os países que não retaliaram os Estados Unidos. O mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, mais uma vez de volta participando aqui do nosso Jornal Jovem Pan para traduzir esse cenário. E eu já pergunto para você, Urian, dando boa noite para você, bem-vindo, boas-vindas mais uma vez. É um recuo ou não é? Bom, Thiago, boa noite. Se por um lado a gente pode chamar isso de um recuo temporário disfarçado de vitória, já que ele viu, Donald Trump, que os mercados não reagiram nada bem, mas inclusive vários aliados dele que foram prejudicados. É o caso, por exemplo, do Elon Musk, que hoje conseguiu recuperar parte daqueles 30 bilhões de dólares, conseguiu recuperar 28 bilhões mais ou menos do que havia perdido, né, desde que ele anunciou esses tarifaços na semana passada. Ele observou também os mercados, né? Mas assim, olhando para trás, ele não precisava ter feito nada disso. É muito importante a gente falar, tá? Isso porque na semana passada, quando ele anunciou todas essas tarifas, era só ele, logo depois, ter anunciado essa pausa de 90 dias para todos os países. Ou seja, se o objetivo inicial era negociar com todos, como ele tem vendido aí, que mais de 70 países entraram em contato com os Estados Unidos para negociar, não precisaria ter feito o mercado sangrar. Por mais que tenha temporariamente ali se recuperado em parte, não é que recuperou tudo que perdeu nesses dias. Então, houve um recuo temporário, tá, para sinalizar para o mercado, sinalizar para aqueles seus apoiadores, mas não é o recuo no sentido de enxergar as tarifas como uma ferramenta coercitiva. Pelo contrário, ele deixa uma mensagem completamente aí de uma instabilidade que não é o que o mercado gosta. Agora, como o analista internacional avalia o seguinte, porque ele diz, inclusive numa fala hoje, ele falou, que não quer prejudicar absolutamente ninguém, nenhum país ele quer prejudicar. Mas é claro que em relação à China a gente sabe que as coisas são diferentes, mas eu pergunto para você o seguinte, é uma boa vontade dele ou não necessariamente? Não acho que seja boa vontade, não. Inclusive, eu discordo que ele não queira prejudicar nenhum país. Ele tem uma visão nacionalista do mundo e, como a gente já falou diversas vezes aqui na Jovem Pan, patriota é uma coisa, patriota ama o país, nacionalista sempre acha que alguém tem que perder para você ganhar. Pode ser até que ele não queira prejudicar aqueles aliados ocidentais, a Europa de maneira tão ativa, até acredito nisso, pode ser sim. Mas em relação à China, a disputa é diferente, ela não é apenas comercial, ela é geopolítica. Uma prova disso é que o Trump também aplicou tarifas muito altas para países asiáticos, para as quais a China havia, no passado, no primeiro mandato do Donald Trump, enviado outras empresas. Então, até para se blindar lá atrás, o que a China fez? Enviou algumas indústrias para países como Camboja, como Laos, países aí como Vietnã, justamente para se proteger. E a tarifa foi alta, inclusive, para esses países, chegando ali a quase 50% em alguns casos. Então, o objetivo era, sim, enfraquecer a China geopoliticamente. E, apelando para a sua bola de cristal, é possível em algum momento imaginar China e Estados Unidos sentados na mesma mesa de negociações, obviamente olhando essas tarifas que cada um vai se retaliando por dias, e isso pode gerar algo que é imprevisível, Urian? Acho que é possível, sim, talvez não agora, porque os ânimos estão bem fortes, né? Mas o que aconteceu no passado, olhando para a história, foi que no primeiro mandato do Trump ele conseguiu até assinar um acordo com a China chamado de Fase 1, no qual a China se prontificou a comprar pelo menos aí 200 bilhões de dólares de produtos norte-americanos. Não conseguiu chegar a esse número, mas o Trump ele gostaria de ter algo talvez parecido nos mesmos moldes, só que melhor. Então, é o que ele vai querer fazer. Agora, a pergunta para a qual ninguém tem a resposta ainda é quem vai ser que vai ter a iniciativa de pegar o telefone e fazer aquela ligação. O Trump já sinalizou que não quer ser o primeiro, apesar de mostrar disposição para negociar.
a China também, o Xi Jinping, presidente do país, tem ali o desafio de tentar se colocar como uma liderança forte, sem mostrar que está cedendo também, mas acredito que os dois, no longo prazo, sabem que essa guerra comercial só vai acabar prejudicando os dois países. E só para a gente fechar rapidamente, a União Europeia anunciou uma retaliação, curiosamente, em uma área sensível para o presidente Donald Trump. O que aconteceu, Elian? Pois é, a União Europeia estava ali há vários dias cozinhando uma resposta para saber como que ia responder ao Donald Trump, e hoje eles meio que bolam alguma coisa, aprovam dizendo que grande parte dos produtos sancionados vão ser principalmente ali o setor do alumínio, do aço norte-americano em 25%, e falam em tarifar também produtos agrícolas, né? Soja, milho, alimentos, que são produtos que são produzidos principalmente por uma base, o agro norte-americano, que é bastante leal ao Donald Trump. Então foi uma maneira até de cutucar onde mais dói, que a Europa fez. Até mesmo por isso, eu acredito que o Donald Trump tenha enxergado nessa decisão de pausar as tarifas para o restante do mundo por 90 dias, porque ele sabia que precisava de alguma maneira aliviar de um lado, né, resto do mundo, se quisesse continuar pressionando a China. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, mais uma vez fez análises aqui no Jornal Jovem Pan. Bom descanso para você. A gente volta a se falar, Urian. Até a próxima.